Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto de lei que obriga o governo federal a repassar 3,8 bilhões de reais a estados e municípios para aplicação em ações de socorro ao setor cultural, que foi um dos mais afetados pela pandemia. A gente vai falar da Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc II. A nossa convidada é a Rita Teles, a atriz, ativista, produtora cultural de artes negras, vice-presidenta recém-possada do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo. Oi, Rita, prazer em recebê-la. Bom dia. Muito bom dia, Marilu, e bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um prazer estar nessa manhã com vocês, falando desse tema que é tão importante para a gente, setor cultural. Então, vamos lá, Rita, falando aí, depois de 2 anos, né, de pandemia, a gente tem agora essa lei, Paulo Gustavo, como é que a classe artística, cultural está recebendo? Foi uma luta muito grande. Conta para a gente dessa mobilização que culminou agora na aprovação, né, dessa proposta da autoria do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, batizada aí Lei Paulo Gustavo. Vamos lá. Exatamente. Na verdade, essa luta começa lá atrás, lá no começo da pandemia, né, com as articulações pela Lei Aldir Blanc, né, é uma lei de emergência cultural que foi muitíssimo importante para dar uma sobrevida aí para o setor, que a gente sabe, parece uma retórica, mas a gente precisa sempre reforçar a ideia de que o setor cultural ele foi o primeiro a parar, né, a paralisar, e com certeza serão os últimos a serem restabelecidos na forma que deveria ser. Então, isso começa lá atrás, com a proposta da deputada Benedita da Silva, junto com Jandira Fegali, Aldir Blanc I, em que tiveram fóruns que foram, assim, eu acho que é fundamental dizer isso, que a mobilização dos coletivos, dos movimentos e que estão acompanhando, a gente está agora completando basicamente 1 ano de frente ampla em defesa da cultura, né, que foi imprescindível na pressão aos deputados para que essas leis fossem votadas, né? Então a gente está falando aí da Lei Paulo Gustavo, em que transfere um dinheiro que estava parado, que é do Fundo Nacional de Cultura, superávit do Fundo Nacional de Cultura, que já deveria mais do que rapidamente, pensando num governo que olha e respeita a cultura, isso já deveria ter sido implementado no plano de ação de transferência desse recurso que estava paralisado para socorrer o setor. E aí também a Aldir Blanc II, que vem com uma proposta que é muito importante, que é a implementação perene da transferência de recursos para o setor da cultura também, né? Então, elas vêm aprovadas nesse mesmo momento. Tem uma delicadeza nesse ano que a gente está falando de um ano eleitoral, né? Então, tem todo o trâmite para transferências de recursos. Essa lei foi votada na Câmara dos Deputados, mas ela ainda segue para o Senado, então ainda tem essas burocracias a serem cumpridas que deixa também o setor um pouco ainda nesse estado de atenção, sem condições, né, de ter uma perspectiva de retorno. A gente precisa, sim, continuar fazendo pressão, continuar dialogando e encontrando estratégias para que isso rapidamente também passe pelo Senado e essa aprovação seja o mais rápida possível em caráter de emergência, para que esses recursos cheguem rápido, né? Exato. Agora, o deputado José Guimarães, né, do PT do Ceará, o relator na Câmara, ele também acolheu, né, 2 emendas apresentadas aí pela base governista, né, do deputado Eli Borges e também da deputada Bia Kicis. Bom, não fosse isso, não ia passar, né? Como é que você viu também a aceitação aí dessas 2 emendas? Isso é muito importante porque, assim, a gente tem esse monitoramento de mobilizar todos os deputados para que estejam. Alguns deputados eles têm uma recepção, uma ligação mais sensível com a cultura, né? Tem isso como plano de governo, muitas vezes, como proposta, e aí é imprescindível que isso aconteça e que essa mobilização ela seja um movimento de consciência de todo o setor, compreender, que os deputados todos compreendam que o quão
é importante a cultura para o país, o quanto ela movimenta, o quanto o PIB da cultura representa no orçamento do país, e isso é imprescindível, né, para que a gente tenha atenção, para que a cultura seja respeitada como ela deve ser. Pelo menos a gente tem essa mobilização, essa interlocução com o legislativo, e que isso tenha um peso para que no executivo também a gente tenha essas vitórias, como foram acolhidas essas propostas recentes, né, Marilu? Exato. E Rita, conta para a gente algum exemplo, né, de pessoas, né, do setor artístico, como é que elas conseguiram sobreviver, né, sem recursos, com tudo parado. Tem alguma história que tenha te tocado, Rita, e de que forma, né, até de forma coletiva, vocês conseguiram sair aí dessa situação? Ainda devem ter ainda muito sofrendo pela falta de recursos, não é, Rita? Olha, eu tenho exemplos de toda a ordem aqui para te dar, Marilu. Então, por exemplo, vai desde dessa mobilização coletiva de profissionais da cultura, pessoas que, por exemplo, eu sou produtora cultural e tem outros colegas que também são produtores culturais, e pensando que esse recurso, vou falar da Aldir Blanc 1, tá? Que é o exemplo que nós temos de execução, né? Pessoas que nunca tinham recebido tanto recurso, não tinha a menor intimidade em fazer gestão de um recurso público. Então, esse auxílio ele começou muitas vezes desde o momento da inscrição, que você tinha que se inscrever numa plataforma, escrever o seu projeto, né? Então, pessoas que não tinham essa experiência, angariaram o recurso foi transferido, então tem todo o plano de execução e a prestação de contas. Então, tem um grupo de pessoas mobilizadas que de A a Z deram suporte para as pessoas que não tinham intimidade, que nunca tinham sido contempladas com recursos públicos, né? Esse é um tipo de exemplo. Um exemplo muito clássico que eu tenho presenciado agora, que eu tenho vivenciado, é no Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo, o qual eu estou vice-presidenta. Então, nós temos ali um fundo social que é oriundo de recursos de projetos, né, de contratações, que tem um percentual que vai para o fundo social. Então, assim, temos uma fila gigante de pessoas aguardando cesta básica, pedindo auxílio para complementar no valor do aluguel, se não está sujeito a despejo, ou se não um acidente dentro de casa que caiu o teto por conta da chuva. Nós temos também uma outra grande demanda de pessoas que estão em situação de rua. Em São Paulo, nós temos o Palacete dos Artistas, né, que tem uma fila, um prédio, né, municipal, que tem 50 vagas e diariamente, cotidianamente, a gente tem essa demanda de pessoas, né, pedindo imóvel, pedindo um teto, né? E aí, Marilu, assim, ao longo da Aldir Blanc, antes da implementação, porque teve lá a proposta mais ou menos em meados de junho, e nós tivemos o decreto só em outubro. Então, esses recursos chegaram só no final do ano, novembro e dezembro. Até então, pessoas venderam seus instrumentos, né? Os espaços fechados, ordem de despejo. Assim, acho que os exemplos mais críticos foram esses, as pessoas desfazendo os seus instrumentos para poder angariar aí uma possibilidade de sustento. Então, teve uma rede coletiva que, assim, numa máxima que as pessoas falam que quem ajuda o pobre é o pobre, né? Então, o socorro por parte dos governantes, eles chegaram tarde. E até então, o que ocorreu mesmo foi uma grande mobilização social que até hoje, né? Até hoje, muitas organizações, organizações não governamentais e as pessoas vivendo ainda de doações de cesta básica ou ali cada um dividindo o que tem para socorrer os trabalhadores da cultura, né? Artistas e técnicos, pensando aí toda a cadeia produtiva, né? Que a gente pensa desde a pessoa que vai ali, que escreve um roteiro, que é o dramaturgo, até o técnico, que passa pelo técnico, que também ali é imprescindível porque trabalha com texto, até o pipoqueiro que está na frente do teatro, né? Estou dando esse exemplo do setor teatral, mas a gente tem que pensar em toda a cadeia produtiva, né? Dando esse exemplo. Exato. Então, portanto, bem-vinda à lei Paulo Gustavo, né? Inclusive fazendo homenagem a esse artista, né? A última palavra, se você quiser falar sobre o Paulo Gustavo, enfim,
que representa também, só no último minutinho final, para a gente não, né, para não dizer que não falei das flores, para não dizer que não falei do Gustavo. Exatamente, né? Eu acho que assim, eu gostaria de falar uma coisa que é imprescindível, né? A gente entender nesses últimos anos, os anos de pandemia, o quanto a cultura é imprescindível para a nossa vida, o quanto a cultura salvou o psicológico de muita gente, né? As pessoas que tiveram o privilégio ou a vantagem social de permanecer em casa, fechado, em segurança. Estou falando justamente para comparar para aquelas que não tiveram condição, que tiveram pessoas que tiveram a necessidade de sair para trabalhar, né? Mas essas pessoas que estiveram em casa, o quanto a cultura foi imprescindível, né? A gente teve aí uma série de lives gratuitas no começo da pandemia, porque era o único lugar de expressão. Então, as pessoas compreenderem assim, num contexto geral do quanto isso é importante para a população, para a nossa saúde mental, para a gente continuar sobrevivendo, e pensar que este é um ano de eleição, né? Este é um ano de eleição e a gente tem que pensar quem são aí os amigos e ter muito nítido quem são os inimigos da cultura, né? Então a gente tem aí essas duas leis representadas, esses nomes, né, representados por esses dois grandes artistas, pensar na alegria, acho que foi justamente pela alegria que o ator Paulo Gustavo levava às casas, né, e aos seus espectadores, é que ele recebeu essa homenagem, e também o grande Aldir Blanc, né, que eu cheguei a comentar com os colegas, gente, eu não vejo a hora de tudo isso passar e o Aldir Blanc poder descansar, porque o tanto que proferimos o nome dele, mas que essa energia ela seja de fato revertida num descanso justo, né, e além disso, Marilu, levar essa mobilização, essa energia, essa motivação dos trabalhadores da cultura também acolha as famílias desses dois grandes artistas, dessas duas grandes perdas, e também os seus familiares, não só dos artistas, mas de tantos anônimos que perderam os seus entes e as suas famílias, né? Então a gente segue na luta, segue em estado de emergência cultural, para a gente tentar minimizar os efeitos aí desse desmonte que vem da cultura, esse desmonte da cultura nacional que vem lá desde o golpe, e a gente vivenciando tudo isso, principalmente agora também com a Lei Rouanet, as reduções da Lei Rouanet. Então a gente precisa olhar para isso e ter a consciência de quanto a cultura é relevante e importante na nossa vida. Vamos votar consciente, pelo amor da deusa. É isso aí, muito bem, Rita, muito obrigada pela sua participação, um forte abraço a você, parabéns pela mobilização e o resultado está aí, né? Um forte abraço para você, beijo. Muito obrigada. E até a próxima. Até breve, tchau. Vou colocar Rita Teles, gente, atriz, ela que é vice-presidenta da recém-possada do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.